Será que existiram gigantes? De onde viria essa ideia de seres humanos altos, gigantescos, super fortes? Teria algum resquício dele ou de suas obras na história? Ou será que existiria, pelo menos numa corrente cética, outras explicações? E se eu lhe dissesse que o último gigante visto por seres humanos foi após o ano 2000, em 2002? Vamos ao vídeo, vamos ver todos esses pontos e a curiosa história dos gigantes na Terra. Saudações a todos, eu sou Caim Wolf e tento sempre trazer aqui para vocês links de vários pontos, né, de mistérios, como é que eles se cruzam, como é que a gente pode pegar realmente informações e levar a um novo patamar, um novo ponto de investigação dos mistérios da humanidade. Eu estava vendo, na verdade, relendo esse livro que guardo há uns 30 anos, Kixer Cardinale, tá velhinho, tá vendo? Das galáxias aos continentes desaparecidos. Kixer Cardinale foi um dos mestres do realismo fantástico. E justamente na página, nós vamos ver sempre esse livro, porque ele tem vários tópicos, então a gente pode estudá-lo junto. Na página 54 dessa edição que eu mostrei para vocês, tem justamente um texto sobre os gigantes. E a questão do tema dos gigantes está desde a mitologia às obras do Erich von Däniken e até notícias novas, como eu citei aí na chamada do vídeo de hoje. É muito interessante esse tema e a gente se questiona, né, por que ele sempre esteve ao lado da história da humanidade. Então eu fiz um apanhado aqui para criar para vocês tipo um resumo, né, sobre esse tema de gigantes. Bom, nem sempre a gente vai falar de gigantes e falar sobre os gigantes bíblicos ou da antiguidade, por exemplo. Embora nós temos até cidades ciclópicas com pedras carregadas por seres que precisariam ser gigantes para construir com facilidade. Eu lembro que na minha visita ao templo de Luxor, no Egito, cheguei a perguntar ao guia por que eles tiveram realmente esse empreendimento de fazer portas tão gigantescas. Será que um dia ali habitaram, o templo foi feito para pelo menos uma visita de um ser com uma estatura bem maior do que um egípcio comum? E ele disse que a explicação da arqueologia era que os egípcios faziam isso porque se o inimigo visse ao longe suas construções com portas gigantescas, eles iriam temer por achar que ali quem habitava, ou seja, os egípcios, eram homens gigantes. E então isso era uma estratégia para impedir alguns conflitos ali belicosos, vamos falar assim. Mas eu não sei se isso seria uma explicação. Acho um empreendimento muito grande para tentar enganar o inimigo dessa forma. Mas, como eu estava dizendo, nem só na antiguidade se acha gigantes. Houve na internet uma polvorosa em 2002, naquela guerra do Afeganistão, e se falou então que um destacamento dos Estados Unidos, que estava lá fazendo uma patrulha, teria encontrado um ser humano de cerca de 4 metros de altura. Ele era ruivo e alguns soldados chegaram até a dizer que ele tinha 6 dedos, como se fosse uma polidactilia, né? Se fosse um ser humano, teriam dedos a mais. E ele estaria próximo a uma caverna que ninguém chegou a evidenciar ou voltar lá para saber se era a sua habitação. Ele ficou conhecido, então, na época, como o Gigante de Kandahar. E o Kandahar, com H no lugar do R, para quem quiser pesquisar. E o Khan é com K, certo, gente? Então, assim, esse gigante teria atacado, seria um ser de poucos amigos, e como matou um soldado e feriu outros, ele chegou a ser abatido e seu corpo foi recolhido em um helicóptero de combate, daqueles grandes Chinook, né? Então, assim, uma história extremamente desafiadora, mas que nos leva à realidade do tema do realismo fantástico, né? Que é justamente essa fronteira entre o que é real
o que é imaginário e o que é até de outro universo, e que vai virando um folclore. Se isso realmente aconteceu, seria mais uma vítima do encobertamento de que a gente assiste em tantos temas aqui abordados no canal, né? Porque nunca mais se soube do cadáver desse gigante, ou se foi feita alguma pesquisa, ou se ele foi estudado. Mas é um ponto que, quando falamos de gigantes, e que a gente tem que falar, porque é um fato, vamos dizer assim, moderno. Mas se a gente vai para as investigações históricas, então aí sim, a gente vê presença de gigantes em todo o mundo. As grandes construções ciclópicas, pois os cíclopes eram justamente um dos gigantes com um olho só, que habitaram a mitologia grega. Mas por todas, sem exceção, todas as civilizações do mundo, temos a presença da descrição desses gigantes. E os nefilins eram uma delas, que a gente vê lá no livro de Gênesis. Você pode procurar Gênesis capítulo 6, versículo 4, você vai ver que a Bíblia fala exatamente que havia gigantes naqueles dias na terra, dependendo da sua tradução. E fala também até dos vigilantes, né, os anjos caídos, como eles se interessaram pelas mulheres humanas e tiveram relações com elas, e então daí nasceram os nefilins. Os nefilins vão levar a ser um dos motivos pelos quais Deus destrói a terra. Você veja bem, como arremete até a gente ao livro do Frankenstein, né? Porque os nefilins mostram uma tática divina de simplesmente destruir um filho do qual ele não era mais aprovado, né, pelo Criador. Espero-se um dia que a humanidade não chegue a essa reprovação total e seja então, por fim, aniquilada. Eu recomendo que vocês, se quiserem, além de ler o livro do Gênesis, pois os nefilins são pouco citados, terminando por desaparecer, mortos, afogados no dilúvio, né? Sendo o dilúvio um dos motivos, como falei, para eliminar esses gigantes na Terra. Mas tem o livro apócrifo do livro de Enoque, que terá mais informações para vocês pesquisarem. Aliás, o livro de Enoque é um livro obrigatório, apesar de ser apócrifo, não está na Bíblia católica, na Bíblia aqui do Ocidente. O livro de Enoque é um livro apócrifo obrigatório para os ufólogos, para os curiosos, para os amantes do realismo fantástico, dos mistérios da humanidade. Recomendo. Então, nós também temos ali, ainda na antiguidade, sobre o gigante, a questão da Suméria, né? Eles descreviam seus deuses como gigantes, os Anunnakis tinham um porte muito maior, e na sua arte antiga sempre mostra que esses deuses alados, esses deuses antigos chamados de Anunnaki, são muito mais altos do que dos seres humanos que são representados ali. No Egito você também vê isso, mas a arqueologia tradicional diz que o fato de representar o rei gigante, ou a primeira dinastia de faraós gigantes, nas representações de imagens nos templos, por exemplo, era só para mostrar a autoridade maior que o rei ou os nobres tinham diante da plebe. Então eles eram desenhados gigantescos. Essa é a interpretação, já que vocês sabem que a ciência ignora totalmente a possibilidade de terem existido os gigantes. Mas os gigantes, como eu falei, estão em várias culturas. Essas aí são muito vistas na internet como temas, né? Os Anunnakis, os Nefilins. Você tem muitos canais de mistérios, você tem sobre esses gigantes. Mas também nós temos gigantes nas Américas. É muito pouco estudado os gigantes encontrados nas Américas, mais precisamente na caverna de Loverdock. Aliás, Lovelock. Lovelock, para quem quiser se aprofundar. E ela é de um povo indígena, os Paiutes, que habitam hoje, ainda seus descendentes, a região ali de Nevada. Então eles falavam sobre também gigantes ruivos, que interessantes, né? Gigantes ruivos canibais, tal qual o de Kandahar. Esse gigante da América também tem um cabelo ruivo e é chamado pelos Paiutes de Siteká. Seriam realmente inimigos dos seres humanos. Fala-se que os índios saberiam até onde
teriam esqueletos. Então, se vocês ouvirem por aí que se achou esqueletos de gigantes, possivelmente estará se falando sobre esse tema de gigantes na América. Eu não vi outros relatos de achar corpos ou esqueletos de gigantes, além desses que eu estou lhe falando. Agora, fora a questão folclórica dos índios, alguns homens brancos que falaram sobre a questão desses gigantes falavam que eles não eram tão, vamos dizer assim, altos. Eles chegavam a mais ou menos 2,5 metros. Então, a gente pergunta onde estão esses ossos que os índios mostraram para alguns pesquisadores. Lembrem do que eu já falei aqui em outros vídeos. Muitos artefatos que ferem a nossa história, a cronologia oficial da ciência, são simplesmente esquecidos nos porões de grandes museus do mundo. Todo objeto que fere essa agenda vai terminar por ser esquecido num canto sob o pretexto de ser estudado com novas tecnologias no futuro. Muita coisa já desapareceu dessa forma. Inclusive uma rainha dos Akhenatons, segundo o Zecharia Sitchin, que passou a vida toda querendo que fizesse um DNA no corpo de uma suposta rainha dos Anunnakis, perdão. Então, continuando, a gente sempre tenta trazer para vocês a questão também por que o ceticismo vai contra a existência de gigantes e como é que eles defendem o surgimento dessa ideia no passado antigo e sua perpetuação. Então, o ceticismo se vale de algumas técnicas, uma delas é chamada de a lei do quadrado cubo. Então, essa lei ela vem a tentar explicar sobre a seguinte ideia. Um humano de 4 metros, ele teria uma fisiologia muito diferente, agressiva até para o seu próprio corpo, se considerada as questões de forças planetárias, como gravidade, adaptação e por aí vai. Então, alguém com 4 metros teria problemas graves no coração e nos ossos. Eles poderiam até ser absorvidos muito, muito rapidamente, causando até fraturas espontâneas. Então, são situações que tornam até a biologia, como pelo menos a conhecemos hoje, incompatível com a vida, para se existir uma pessoa, um ser humano que tivesse 4 metros. Mas nós temos seres que se aproximam dessa estatura. Por exemplo, já se ouve o Gigantopithecus black. Ele era realmente um gigante, porque tinha 3 metros de altura. Então, ele existiu na Ásia e chegou sim, foi um tipo de gorila, vamos dizer assim, um hominídeo, mais indo para o Australopithecus como o gorila do que para o Homo sapiens. E ele chegou a conviver com esses humanos antigos. Ainda no século XIX, início do século XX, chegaram a pegar esses fósseis desses gigantopithecus e vender seus dentes como se fossem dentes de dragão. Haja vista o tamanho desses dentes. Além dessa criatura, no passado, existiram o que a ciência chama de denisovanos. O que é que seria isso? Seria algo que através de uma descoberta genética recente, viram-se esses primos humanos, ou seja, hominídeos, né? Também ali tentava se adaptar, competindo com o Homo sapiens. E eles tinham também dentes enormes. Seria esses seres a inspiração? Bom, a conclusão que a gente pode chegar é que realmente assim há construções como na ilha de Malta. Pesquisem esse tema muito interessante, onde você vai encontrar ruínas que até hoje se chama de Gigantia, e que fala a lenda de que uma vez uma giganta chegou ali com um filho que teve e começou a construir o que hoje as ruínas apresentam lá, realmente extremamente desafiadoras e antiquíssimas. Mas
nós temos esses seres pré-históricos que terminam por ficar na memória genética da humanidade, no folclore, né? Assim como talvez os dragões tenham sido um folclore baseado nos próprios fósseis de dinossauros que existiram outrora e que nós realmente convivemos com esses seres, como os gigantopithecus e como os denisovanos. E isso pode ter sido uma semente para a ideia de que existiram seres como o encontrado pelos soldados em Kandahar. E você acredita no gigante de Kandahar? Acredita que os índios de Nevada possam ainda ter contato com esses seres? Pesquise, nós temos provocações nesse vídeo muito interessantes. Anote, faça suas próprias anotações e estamos abertos aos comentários. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.